Começa agora, na programação da Rádio Cidade FM, o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus. Palavras sábias do nosso Senhor Jesus Cristo. A apresentação, Pastor Paulo. Tu que pregaste as rosas e não mostraste os espinhos, quando vierem as provas, oh cristão, deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as dores, esses espinhos também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Queridos amigos, nós estamos dando início no programa da Igreja Universal dos Dons de Deus. A hora da verdade, palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos oferecermos hinos de louvores a Deus e também para o seu elevo espiritual. E nós também vamos mandarmos saudações aos ouvintes, aos amigos que estão na sintonia desse programa. Em primeiro lugar, nós vamos mandar uma saudação lá para São Paulo, para o meu neto, Anderson. Alô, Anderson, um abraço aí para você. Continue aí gravando esses hinos, também gravando a própria pregação, a própria palavra de Deus para o seu elevo espiritual e para o elevo espiritual da sua família. Também eu quero mandar um abraço para o seu pai aí, Vanderlei Firmino. Alô, Vanderlei, um abraço para você. Também mando um abraço para a Suelen e também para o esposo, o Reginaldo, não, Reinaldo, é difícil, tem tantos Reinaldos. Para o Reinaldo. Alô, Reinaldo, um abraço, que Deus abençoe meu genro. Também eu mando um abraço aí para a Silvânia, o pastor Nicodemos. O pastor Nicodemos está para passar por uma operação, não sei se já passou. Que Deus abençoe, que tudo corra bem. Silvânia, o pastor Nicodemos, o Marcos, a Kátia, o Mateus. Também para o Eliseu. Alô, Eliseu, meu filho. Para Marta também, a esposa do Eliseu. Enfim, nós queremos que todos sintam a presença de Deus através dos louvores e através da própria palavra de Deus. E eu quero mandar também uma saudação aqui para Amaporã, para o pai do pastor da igreja aqui de Amaporã, o seu Eupídio. Alô, seu Eupídio, um abraço para o senhor, também para o Toninho, meu amigo Toninho aí, o cunhado do Tarô. Também para o Tarô, um abraço, para o Toninho, para a família. Vamos também para Itaquiraí. Alô, Itaquiraí, mandamos um abraço também para todos os irmãos ouvintes daí da igreja de Itaquiraí. O pastor Dedé, Floriano, seu irmão Floriano, o Nego também seu irmão, também toda a igreja. E nós mandamos também um abraço para a igreja de Amaporã. Talvez a gente esqueceu de mandar um abraço para a igreja de Amaporã, para o pastor também. Que Deus abençoe a todos. E nós vamos ouvirmos um hino aqui. Eu também me esqueci também de mandar um abraço aqui para os presidiários. Não sei se estão me ouvindo, mas se estiverem me ouvindo, um abraço a eles. Nós vamos mandarmos um hino em especial para os presidiários de Alto Paraná, também para os policiais, o carcereiro também. Então, que Deus abençoe a todos. Ouça esse hino
em especial para todos os ouvintes que estão na sintonia desse programa. Ouçam. Sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui encanto. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou.
Ouvintes amigos, nós estamos apresentando neste momento o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus. Este programa tem uma finalidade em especial de fazer notório e conhecido o nome do Senhor Jesus. Meu amigo, quem vos cumprimenta nesta tarde mais uma vez é o pastor Paulo. Eu quero que você tenha a sua mente aberta, seu entendimento aberto a respeito da causa do Senhor Jesus Cristo. Qual é a finalidade que Jesus veio a este mundo? Qual é a finalidade que ele deu à vida dele? Qual é a finalidade de que ele derramou a sua última gota de sangue lá na cruz do Calvário? Meu amigo, eu tenho comentado a respeito que muitos comemoram o Natal como uma data muito importante, e realmente é uma data muito importante. Nasceu o Filho de Deus. Mas qual é a finalidade que o Filho de Deus nasceu? Por que o Filho de Deus teve que vir à Terra? Qual é o motivo dele nascer, crescer, dar a sua vida em favor de toda a humanidade, ser perseguido, caluniado, injuriado e até morto mesmo, e ao terceiro dia ressuscitou? Qual será esta finalidade? A Bíblia nos relata, meu amigo, que Deus, olhando dos céus à terra, ele não viu sequer um homem justo. A humanidade estava perdida. A humanidade não tinha salvação. Porque, através do Velho Testamento, tornava-se difícil demais o homem entrar nos céus. Os mandamentos eram muitos, mas diz-nos a palavra de Deus que Jesus veio com a finalidade de fazer um só sacrifício. Nos dias passados, no Velho Testamento, o homem precisava fazer muitos sacrifícios para que ele pudesse entrar nos céus, e tornava-se terrivelmente difícil. Mas o Senhor Jesus, ele veio com um só sacrifício que ele fez lá na cruz do Calvário. Ele comprou a humanidade inteira. A humanidade estava perdida, não tinha mais o direito da salvação. Então Jesus, com um só sacrifício, ele abriu as portas da salvação para quem quiser entrar nos céus. Somente obedecer a sua palavra, aceitar a ele como Deus único e verdadeiro, único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, Filho de Deus. Aceitar aquele sacrifício que ele fez ali na cruz do Calvário, e também os mandamentos que ele deixou para a humanidade, para permanecer fiel a ele, às palavras dele, aos ensinamentos dele. Então o homem alcança o direito de entrar nos céus para viver eternamente e gozar eternamente. Mas, meu amigo, se o homem não aceitar esse sacrifício, se o homem for por outros caminhos, tem um dizer aí no mundo, entre os povos, que todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Mentira, mentira e mentira. Não são todos os caminhos que levam a Deus, porque há caminhos que parecem para o homem que são perfeitos, mas levam o homem ao abismo. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim,
Por intermédio de Jesus Cristo, o homem não vai ao Pai, o homem não vai aos céus. É preciso que o homem tenha um compromisso com Deus, de aceitar a Jesus Cristo como Deus único e verdadeiro, cumprir os seus ensinamentos, permanecer fiel, para que ele possa entrar nos céus. O próprio Senhor Jesus nos deixou o exemplo. E nós vemos que exemplo que ele nos deixou. Então, meu amigo, a partir de hoje você sabe quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que te comprou, que deu a vida dele em seu favor. Você aceite ou não aceite a sua palavra como Deus único e verdadeiro, você está comprado. E a Bíblia nos diz que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. O homem não pode andar segundo as suas próprias vontades. Ele tem que andar sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus mesmo falou, quando ele, lá na cruz, ele deu a vida dele, ele disse: Pai, está tudo consumado, está tudo realizado, a obra que tu me deste a fazer na terra. Naquele momento ele estava todo ensanguentado ali na cruz. Ele estava cravado, as suas mãos cravadas, seus pés cravados, aquela coroa de espinho, aquelas chicoteadas que estavam sobre as suas costas, sobre o seu corpo, jorrando sangue. E então ele disse: Pai, está tudo consumado, está tudo realizado, a obra que tu me deste a fazer na terra. Então, a partir daquele momento, a porta da salvação estava aberta. Ele disse assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, naquele momento que ele desfalecia, aparentemente, porque é impossível matar a Deus, né? O próprio Deus. Mataram a carne de um homem, mas o espírito estava vivo. Então, a partir daquele momento, meu amigo, Jesus Cristo, ele te comprou. Jesus Cristo pagou um preço muito alto, foi a sua vida. E agora, meu amigo, você tem livre escolha. Salvação ou perdição, céus ou inferno. Você é quem deve escolher, porque ele já te comprou. O preço foi pago. Agora você, meu amigo, tem que procurar, se esforçar. Como ele próprio disse: esforça-te que eu te ajudo. Então, meu amigo, esta é a finalidade que Jesus Cristo veio na terra. E esta é a finalidade que aqui estou, para falar deste grande amor. Amor incomparável. Se seu pai te ama, sua mãe te ama, sua esposa, seus filhos, ou alguém da sua família te ama de uma maneira muito grande, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele te ama muito mais. E ele não quer que você se perca. Ele quer que você se salve, salve a sua alma e salve também os seus familiares, seus entes queridos. Você já imaginou, já parou um pouquinho e pensou o quanto é terrível o inferno, o fogo do inferno? Eu conheço um CD, ou seja, um DVD, também tem um DVD, que um homem, ele morreu, ficou 3 dias mortos. 3 dias ele ficou morto, e ele foi no inferno e foi nos céus. E ele disse que Jesus mostrou para ele o fogo do inferno, que é 3 vezes mais quente que esse fogo daqui. É mais vermelho. E o homem que cair lá, meu amigo, ele não sai mais. Então procure agora, enquanto é tempo, enquanto você tem fôlego de vida, servir a esse Deus, servir ao Senhor Jesus Cristo, para a sua salvação, para a sua felicidade. Meu amigo, nós vamos ouvirmos mais um hino para o seu elevador espiritual, e nós vamos retornar novamente para falar deste grande amor de Deus. Então ouça esse hino,
E nós oferecemos também para todos os amigos, todos os ouvintes que estão na sintonia desse programa. Ouça para o seu elevo espiritual. Tenho uma palavra pra você. Não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo.
Ouvintes amigos, nós estamos apresentando o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus, a hora da verdade e palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estava falando a respeito do grande amor de Deus, e nós vamos dar continuidade falando deste grande amor. Meu amigo, seja qual for a sua situação, guarde bem esta palavra, que Jesus te ama. Deus te ama, meu amigo, e você precisa acreditar, seja qual for as suas dificuldades, seja qual for as suas situações, seus problemas, lembra-te que Deus te ama. Eu quero falar a você a respeito de uma situação difícil. Veja bem o grande amor de Deus. A Bíblia nos fala que uma mulher chamada Maria Madalena, ela estava em um ato de adultério. E então ela foi pega no próprio ato. E nos diz a palavra de Deus que Jesus estava ali naquela aldeia. E então levaram aquela mulher para o Senhor Jesus, para que ele julgasse ela e ela fosse morta apedrejada. Porque naqueles dias passados, uma mulher que fosse pega em adultério, ela era morta apedrejada. E então, assim quiseram fazer com Maria Madalena. E então aquela mulher foi trazida aos pés de Jesus, e diz a Bíblia que Jesus estava escrevendo na areia com os dedos. E ele continuou escrevendo, e alguém falou para ele: mestre, esta mulher foi pega no próprio ato, adulterando. O que devemos fazer? Apedrejemos a ela, matemos ela apedrejada? E Jesus simplesmente olhou para aqueles homens e continuou escrevendo com seu dedo na terra, na areia. Ele perguntou para aqueles homens: qual de vocês que estão aí com pedras na mão, não tem pecado? Atire a primeira pedra. Quem não tem pecado entre vocês, atire a primeira pedra nesta mulher. E a Bíblia diz que abaixaram as mãos e foram saindo um a um, e Jesus continuou escrevendo naquela areia. E de repente não havia mais ninguém em volta de Jesus e em volta de Maria Madalena. E aquela mulher ficou ali curvada, toda amedrontada. Talvez ela pensasse que o Senhor Jesus também fosse lhe condenar. Mas Jesus, olhando para ela, disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse: não sei, Senhor. E Jesus: ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. E Jesus disse para ela: eu também não te condeno. Vai embora e não peques mais. Meu amigo, que palavra maravilhosa. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai embora e não peques mais. Não deixa mais que isto venha acontecer com você. Meu amigo, aqueles homens ficaram envergonhados. Mas nós vemos nos dias de hoje que
Deus perdoa o homem, Deus muda o homem, transforma o homem, seja qual for a situação que o homem esteja, seja ele um criminoso, um adúltero, um ladrão, seja esse homem da qualquer espécie terrível, se ele se arrepender e ele aceitar a Jesus Cristo, ele também não tem condenação. Mas ele fez tantos crimes, tantos roubos, tantas coisas que vieram a prejudicar a própria sociedade. Meu amigo, quando Deus perdoa o homem, está perdoado. Está escrito: de maneira nenhuma eu lançarei fora aqueles que vierem a mim, disse Jesus. Ele não lança fora o homem que vem a ele arrependido. Deus ama o homem, ele não ama o pecado. E então, você, meu amigo, que está numa situação deplorável, terrível, Jesus te ama de uma maneira incomparável. E Ele não quer que você se perca, simplesmente que você se arrependa dos seus erros, dos seus pecados, dos seus crimes, dos seus roubos, das suas drogas, e venha ao Senhor Jesus, que Ele está de braços abertos. Ele morreu de braços abertos lá na cruz do Calvário. Simbolicamente, quer dizer, de maneira nenhuma eu lançarei fora aqueles que vierem a mim. Então você observe bem, que ali ao lado do Senhor Jesus, tinha um ladrão à esquerda e um outro que era ladrão à direita, e Jesus estava no meio deles. Naqueles dias, um homem que morria numa cruz, ele era amaldiçoado, ele era terrível, ele era cuspido, ele era espancado, ele era torturado, colocado numa cruz para que ele morresse ali aos poucos. E no final, ainda se ele não tivesse morrido, quebravam-lhe as pernas, faziam todo tipo de tortura com aquela pessoa. E quando os guardas vieram para ver quem estava morto, Jesus já estava morto. E eles não lhe quebraram as pernas, porque está escrito na Bíblia Sagrada que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. E então, o próprio Senhor Jesus, quando ele estava ali no madeiro, aquele homem que era ladrão olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja bem, meu amigo, ele não teve tempo de nada, somente se arrepender. Inclusive o outro que estava ao lado disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz, salve a ti e a nós também. E aquele que havia se arrependido disse: homem, você estando na mesma condenação, ainda não temes a Deus? Nós estamos aqui porque cometemos faltas, erros, crimes, mas esse homem é inocente. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, meu amigo, guarde bem esta palavra no seu coração, que Deus te ama, seja qual for a sua situação. Não pense mais em fazer maldade, mas aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aceite aquele sacrifício que Jesus fez na cruz em seu favor, que Ele te comprou. Então, o preço foi muito alto. Deus fez você, meu amigo, foi para servir a Ele. Deus fez você, meu amigo, criou você.
Sua mãe te criou, seu pai. Deus te deu fôlego de vida, te deu o espírito de vida. Não foi para que você ficasse trancado numa jaula, igual um leão, não. Igual uma fera, não. Deus, Ele te ama. Quantas vidas existe fora de uma penitenciária, de uma cadeia, que estão precisando de uma palavra de conforto, igual essa que eu estou dando a você. Então, quando você sair daí, dessa cadeia, dessa prisão, desta condenação, procure servir ao Senhor Jesus e procure obter de Deus sabedoria, conhecimento, para que você venha levar a palavra de Deus a outros que também não têm esse conhecimento, porque muitos precisam de você. Às vezes eu observo pessoas fazendo sacrifícios de tolo. Sabe o que quer dizer sacrifício de tolo? Sacrifício de bobo. Homens subindo lá no Monte Everest, no meio do gelo. Muitos perdem a vida lá. Muitos perdem as pernas, as mãos são cortadas porque ficam congeladas, somente para dizer que teve o prazer de subir e dizer: eu consegui subir lá no Monte Everest. Outros vão em outras geleiras e lá morrem também, e se esquecem que aqui embaixo, que o mundo está tão perturbado, que o mundo está tão... nós estamos vivendo numa situação terrível no mundo, em que milhares e milhares de vidas precisam de uma palavra de conforto tua. E você precisa pedir a Deus esta sabedoria para orientar a outros que estão em situação, em dificuldade, como você mesmo está. Então, meu amigo, guarde bem esta palavra. Jesus te ama e Ele quer que você faça a obra dEle. Esta é a finalidade que Ele te colocou você no mundo. Você não veio aqui neste mundo não somente para ter a sua própria vida, ter a sua casa, seu carro, sua esposa, seus filhos, comer, beber, se alimentar, dormir. Não. Muitas vidas precisam de um conselho teu, de um apoio teu, de uma mão tua, de uma mão amiga. Então, meu amigo, aceite esse conselho, aceite Jesus Cristo, mude de vida, porque Deus te ama. E você vai dizer também àquele ao qual você der a mão, que Jesus ama a ele também. E assim o mundo terá uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Palavras de conforto, palavras de vida. Mas nós vamos nesse momento ouvirmos mais um hino para o nosso relevo espiritual, e nós oferecemos esse hino para todos os amigos, todos os ouvintes que estão na sintonia desse programa, com Wagner Roberto. Eu quero ser fiel. Procure ser fiel a Deus, para que você possa entrar no reino de Deus, herdar a vida eterna. Ouça. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor,
fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver e em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver e em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Ouvintes amigos, nós estamos apresentando o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus, a hora da verdade e palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Igreja Universal dos Dons de Deus, ela fica na Avenida Ipiranga 737, ao lado do sindicato, em frente à Praça Antônio Marconi. E nós convidamos aqueles que queiram ouvir a palavra de Deus. É quinta-feira, às 19h30, sábados e domingos. Estão todos convidados, que Deus abençoe. E nós vamos continuarmos falando do grande amor de Deus. Mas que grande amor de Deus é esse? É incomparável. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é uma fonte inesgotável. Essa fonte, ela jorra águas cristalinas. E essas águas cristalinas, elas também jorram de dentro de nós. Quando nós estamos buscando a presença de Deus, a palavra de Deus, ela jorra de dentro de nós como um rio de águas vivas. E esse grande amor de Deus, ele é incomparável ao amor do mundo, ao amor dos homens. Eu vou entrar aqui num assunto também que fala a respeito do grande amor. Vejam bem, a Bíblia nos fala que Marta e Maria, elas tinham um irmão
chamado Lázaro. E este jovem Lázaro, ele adoeceu. E esse homem, ele era muito amigo de Jesus Cristo. Muito amigo. Mas de repente, ele adoeceu, uma enfermidade. Aparentemente, aquela enfermidade ela era para a morte. Porque de fato ele morreu. As irmãs Marta e Maria mandaram chamar o mestre, o Senhor Jesus, que ele viesse, porque aquele a quem ele tanto amava estava enfermo, muito ruim. E Jesus demorou ainda 4 dias para vir à casa de Marta e Maria. E certo dia, passando esses 4 dias, Jesus veio, e quando ele chegando lá na casa de Marta e Maria, encontraram os judeus muito tristes, Marta e Maria muito tristes, porque o seu irmão havia morrido. E Jesus amava também a Marta e Maria, amava Lázaro, porque o amor de Deus, meu amigo, ele é em geral. Diz-nos a palavra de Deus que ele nos ama de uma maneira muito grande, de uma maneira que jamais os homens podem comparar algo com este grande amor de Deus, de Jesus Cristo, que é o próprio Deus, para com os homens. E agora, Jesus disse para os seus discípulos: vamos para a aldeia de Marta e Maria. E foram. E quando chegaram lá, o recado veio ao encontro deles, que Lázaro já estava sepultado há 4 dias. E a Bíblia nos diz que Jesus falou para Marta e Maria: ele vai ressuscitar. E elas disseram: nós sabemos, Senhor, que ele irá ressuscitar no último dia, no juízo final. E Jesus, olhando para elas, disse: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Ele é a ressurreição e ele é a vida. Ele dá vida, ele tira a vida. Ele coloca o homem na sepultura e tira o homem da sepultura. Ele dá ao homem vida e ele tira a vida do homem. Ele coloca o homem em lugar de destaque e tira o homem do lugar de destaque. Ele coloca o homem, tira o homem do monturo, da sarjeta, e ele dá vida para o homem. Eu tenho visto diversos casos, diversos mendigos que saíram da sarjeta. Jesus tirou eles da sarjeta através desta palavra que eu falei para você, meu amigo, que Deus precisa de você para dar uma palavra amiga a um mendigo, a um necessitado, seja qual for a situação desse mendigo ou desse necessitado. Porque não é só mendigo que tem necessidade, não. Todos nós passamos por lutas, por problemas, e temos necessidade de ouvir uma palavra de vida. Então nos diz a palavra de Deus que Marta e Maria disseram: Senhor, mas já há 4 dias ele está sepultado, já cheira mal. E Jesus falou: vamos ao sepulcro, vamos aonde ele está sepultado. E elas insistiram dizendo para o Senhor: mas o Senhor já está cheirando mal. Mas ali estava o grande amor de Deus. O grande amor de Deus para com Lázaro e para com as suas irmãs e para com aquele povo que amava também a Lázaro. E ao chegarem ao sepulcro, Jesus disse para ele: eu sei que tu sempre me ouves. E de repente, ele dá um brado e diz:
Lázaro, sai para fora. E naquele instante, Lázaro se levantou. Eu creio que ele sentou primeiro naquela pedra gelada e saiu andando. E ele saiu para fora, e Jesus disse para que tirassem aquelas ataduras que estavam sobre ele, porque naqueles dias os homens, quando morriam, era empacotado com ataduras. Tirai a pedra. Foi tirada a pedra. E agora não havia mais dúvida. Lázaro estava ressuscitado dos mortos. Jesus havia feito um grande milagre, devolvendo o fôlego de vida àquela vida, àquela alma, aquele seu amigo. Diz a Bíblia que Jesus chorou. Mas Jesus chorou não foi só nesta situação, não, em outras situações. Jesus também chora por você, meu amigo, até que você aceite a Jesus Cristo, aceite o sacrifício dele como Deus único e Salvador. Ele chora. Eu tenho um amigo meu em São Paulo, aliás, ele não está mais em São Paulo, deve estar em Minas. Ele disse que um dia ele viu Jesus chorando em sonhos e disse: você não sabe o quanto eu tenho sofrido por tua causa, porque Jesus, ele nos ama, e ele sofre quando o homem não aceita o sacrifício dele que ele fez na cruz do Calvário. Então ele sofre. Então Jesus disse para ele: você não sabe o quanto eu tenho sofrido por sua causa, porque ele é uma pessoa meio difícil de permanecer fiel na palavra. Mas com tudo isso, o grande amor de Deus ainda se manifestou a ele e disse desta maneira. Eu tenho um outro exemplo. A Bíblia nos fala que os homens, eles fecham os olhos para não ver a verdade. Eles viram o rosto, eles endurecem o coração para não verem, não ouvir, tapa os ouvidos para não ouvirem a palavra de Deus. Mas a Bíblia nos relata que todo joelho vai se dobrar diante de Deus, ainda que você faça de conta que você não escute, não ouça a palavra. Mas você um dia vai ter que prestar contas a Deus. Você vai ter que se curvar diante de Deus. Se não for com esse corpo que você tem aí, será com um corpo espiritual, para ouvir a sentença de salvação ou condenação. Se você aceitar, será salvo. Se não aceitar, será condenado. O maior pecado que o homem comete é não aceitar o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Esse é o maior pecado que o homem comete. Ele está blasfemando contra o Espírito de Deus. Ele não está aceitando. Ele está recusando o sacrifício que Jesus fez na cruz. E então, meu amigo, o que aconteceu? O que aconteceu é que Lázaro ressuscitou e todos se alegraram. E nós temos outros e outros diversos exemplos na palavra de Deus de homens, como aquele que Jesus ia chegando lá em Jerusalém, e de repente ele viu um féretro que vinha saindo da cidade. E rapidamente Jesus ordenou que o esquife parasse, que parasse o esquife. Aqueles homens, mulheres que vinham seguindo aquele sepultamento de uma viúva, uma pobre mulher viúva, o único filho que lhe sustentava estava morto. E Jesus se moveu também de íntima compaixão. Eu estou falando de amor hoje, né? Jesus se moveu de um grande amor incomparável, de íntima compaixão, de um dó, de um amor muito grande,
mandou parar o esquife e disse: mancebo, a ti te digo, quer dizer, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o jovem ressuscitou. Jesus ressuscitou aquele jovem e ele entregou para sua mãe. Naquele momento, muitos creram em Jesus Cristo. Será que todos aceitaram a Jesus como Deus único e verdadeiro? Eu creio que muitos aceitaram, porque viram o grande milagre de um defunto ser ressuscitado, porque ele tem o poder. Quando ele foi lá no inferno, Jesus pisou na cabeça do dragão, antiga serpente. Ele pisou na cabeça do dragão, antiga serpente, e disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O corpo de Jesus estava lá na cruz, mas em espírito ele foi lá e tomou a chave da morte e do inferno, e disse para o dragão, antiga serpente, que é o diabo, e disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele tem o poder sobre a morte. Na realidade, o inferno, o diabo está lá de carona, porque nem o inferno é dele, nem o inferno, ele é grileiro. Ele está lá porque foi-lhe concedido um lugar para ele ficar, mas não é dele também. Todo o mundo pertence ao Senhor Jesus. Meu amigo, nós estamos chegando ao final desse programa. Nós vamos falarmos umas palavras com Deus. Você que ouviu estas palavras, fiéis e verdadeiras, feche seus olhos e eu vou falar com Deus algumas palavras. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te apresentamos, Senhor, essas vidas que ouviram a tua palavra. Deus, faz uma obra gloriosa na vida de cada um, de salvação, de libertação, de curas divinas. Meu Deus, tu usaste misericórdia com Lázaro, com Maria Madalena. Senhor, tu deste vida a estes. Pai, dê vida também a esses teus filhos que estão ouvindo a tua palavra. Que eles tenham de ti, Senhor, aquele desejo ardente em seus corações, de te servirem, de te adorarem na beleza da tua santidade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, cura, liberta, salva. Pai, faz uma obra no coração de cada um, para que eles não sejam condenados com o mundo, com o pecado. Pai, nós te pedimos a salvação da humanidade, a salvação das almas. Meu Deus, é para a tua glória que nós te pedimos a tua bênção. É por isso que aqui estou, Senhor, falando do teu grande amor, Pai. Salva, Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos e te agradecemos. E que o grande amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um. Deus abençoe a todos. Até quarta-feira, se Deus assim o permitir. Ouça mais um pedacinho do hino, se houver possibilidade, porque já chegamos ao final do programa. Então, um abraço a todos, que Deus abençoe. Sigam ao Senhor Jesus para a sua salvação. Amém. Fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor. Quando eu contribuir, fiel